Fala, galerinha, tudo bem? Voltamos agora aqui para a explicação agora da equação do segundo grau na fórmula de Bhaskara, né? Ela ficou bem conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente vai entender um pouquinho por que ela é chamada de fórmula de Bhaskara e como ela virou a fórmula que a gente conhece, né? Então, ó, a fórmula de Bhaskara é a nossa segunda aula. A gente vai continuar dentro desse conceito, tá bom? Bom, o que foi a fórmula de Bhaskara? Nós temos a equação do segundo grau, que na realidade ela é uma consequência de várias situações que a gente foi experimentando ao longo da história da humanidade, principalmente no conceito de estudos de áreas, né? E a gente sempre chegava a um problema, um impasse em que a gente não conseguia resolução, né? Ela travancava, ela travava a nossa resolução a ponto da gente não conseguir ir adiante. Durante muitos séculos, nós ficamos com esse impasse. Chegamos ao ponto histórico de que o primeiro grande matemático que chegou a essa resolução foi Bhaskara, tá? Foi um hindu, e ele chegou de um jeito um pouco diferente, porque ele usou princípios lógicos, né? Lembrando que a álgebra não tinha seu desenvolvimento naquela época de forma como nós temos hoje, né? O que é álgebra mesmo? É a visualização através de letras, né? A gente conseguir deixar uma generalização pronta através de símbolos, né? Então, ele chegou por raciocínio lógico, né? Quem foi transformar isso de forma algébrica foram alguns matemáticos que vieram depois de Bhaskara, né? Que desenvolveu isso no século XII ali, e foi um cara chamado François Viet, né? Esse François, ele ajudou, ele auxiliou no desenvolvimento da equação generalizada de Bhaskara, né? Através de um trinômio quadrado perfeito. Como é que funcionaria isso para a gente, tá? Basicamente, ele estipulou, ele falou, olha, a equação do segundo grau ela tem uma estrutura, né? A estrutura é o que mesmo? A gente vai estar aqui, ó. Eu vou grifando para ficar mais fácil, né? Essa estruturazinha aqui, ó. Lembra? A gente viu na aula anterior de que ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, sendo que o a não pode ser zero, b pode ser zero e c pode ser zero, mas a não pode, né? Essas são as formas incompletas. Mas na sua forma completa, tem como eu transformar isso? Bom, se você parar para pensar, toda equação ela tem um princípio básico, né? Na matemática a gente vai resolvendo ela até que a gente consiga isolar a nossa incógnita. Nesse caso, a nossa incógnita é o x, né? Como é que eu vou isolar o x nessa equação? Bom, o que ele fez foi utilizar uma ferramenta já conhecida, que é o trinômio quadrado perfeito. O que ele pensou foi assim, olha, se eu conseguir de alguma forma gerar um trinômio quadrado perfeito ali, né, para que eu possa, a partir desse ponto, isolar alguns termos, eu posso de repente colocar o x em evidência, né, e depois deixar ele isolado. Então, o que ele fez? Ele basicamente pegou e falou, olha, se eu pegar, né, como é igual a zero e passar o c para o outro lado da igualdade, né, eu já vou começar isolando alguns termos. Então, eu fico ali, ó, ax quadrado menos bx igual a menos c, né? Então, o menos c já está ali, já ficou mais fácil. Agora, uma das formas possíveis para eu poder fazer esse trinômio quadrado perfeito é que eu coloque ali, né? Lembrando que um dos elementos que vai estar ali nesse trinômio quadrado perfeito é de que, assim, é o quadrado da... eu estou partindo do quadrado da adição, né? O quadrado da soma. O quadrado da soma dos termos, ele vai gerar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho que fazer isso de alguma forma surgir, né? Como eu vou ter um quadrado do primeiro, eu tenho que pensar que eu vou ter o primeiro termo elevado ao quadrado, né? Então, o primeiro termo, se eu for elevar ele ao quadrado, eu tenho que pensar assim, olha, o primeiro termo pode ter ali um coeficiente, né, um número junto dele, que também vai ficar elevado ao quadrado, e eu preciso desse número ao quadrado. O menor número que eu posso elevar ao quadrado, sem ser o 1, né, que vai gerar um conflito ali, seria o 2. Então, o que eu faço? Eu multiplico ali, né, eu vou multiplicar dos dois lados ali por 4a. Então, ó, se eu multiplicar por 4a, eu vou ter 4a vezes ax quadrado, vai ficar 4a ao quadrado x ao quadrado, mais 4a vezes bx igual a menos 4a, ó, 4a está aqui,
E aqui o negativo, né? Porque o C era negativo. 4A aqui, está multiplicando todos os termos, certo? Bom, o que mais que eu posso fazer? Se eu tenho que ter um segundo termo elevado ao quadrado, se você perceber logo de cara, bom, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou escrevendo aqui do lado para ficar mais fácil visualizar. Olha só que legal. Eu tenho aqui A mais B elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Bom, olha só. Para esse A ficar elevado ao quadrado, eu tenho aqui 2 vezes o A. Mas eu tenho que ter algum outro valor. E aí eu fiz o 4 aqui, ó. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Se eu tiver aqui o 2 elevado ao quadrado, né, no lugar aqui, ó, o 2 elevado ao quadrado, também, né, que ele fica junto com o A, fica 2A ao quadrado, eu tenho aqui 2A também. Vai ficar assim, ó, 2A ao quadrado e aqui 2 vezes 2A. Vai ficar 4A ao quadrado, 4A ao quadrado vezes B. Olha que legal. O x está junto, tá? Ele já faz parte. O que acontece? Falta o B, né? Eu preciso do B duplicado, ó, esse B que não aparece na conta. Então, eu faço o quê? Eu vou somar ele dos dois lados. Se eu somar ele dos dois lados, olha que interessante que fica. Eu acabo tendo o B ao quadrado aqui e o B ao quadrado aqui. Mas você, professor, tá, mas para que isso? Por quê? Porque se eu consigo fazer esta conta aqui, estruturar este pensamento aqui, eu consigo pensar nele virando esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Se eu conseguir pensar nele virando esse carinha aqui, ó, tudo vai ficar mais fácil. Olha que interessante. Agora que eu sei que isso aqui é o produto o quadrado da soma, né? Eu sei que ele é o quadrado da soma, então eu sei que a soma é quem? É o primeiro termo, a gente já fez isso em sala, né? Já sabe, é o primeiro termo, mais o segundo termo. O primeiro termo é esse carinha aqui, ó, né? O de cima aqui, mais o segundo termo, que é o segundo carinha lá, né? Deixa eu colocar aqui, riscadinho assim, ó. Primeiro carinha tá aqui, ó. E o segundo carinha tá aqui. Lembrando que os dois estão elevados ao quadrado. Então, esse 4, na verdade, é um 2 elevado ao quadrado. Eu tiro o quadrado, então ficou 2ax mais b, né? Então, se 2ax mais b é igual a... E aí, do outro lado, permanece igual, né? Não mudou nada, ele continua sendo b menos 4ac. Bom, agora, o quadrado passa para o outro lado. Ele vai de que forma para o outro lado, né? Já tem aqui a estruturinha. Já tem a mesma estrutura aqui, ó. Tá? Então, ó, na mesma estrutura, tá aqui. Se eu passar esse quadradinho aqui, ó, esse carinha aqui pro outro lado, ele vai na forma de uma raiz. Pronto, ó. Do outro lado, eu já tenho a raiz acontecendo, ó. Certo? E agora? Bom, raiz quadrada, ela tem duas possíveis soluções, uma positiva e uma negativa, né? Agora, tem como eu isolar o x? Tem, né? Eu passo o b para lá, o b vai para lá, ele está positivo, vai para lá negativo, e o 2a, já que eu quero isolar o x, está multiplicando o x, passa para lá dividindo. Galerinha, essa aqui é a equação de Bhaskara, né? A gente chama de equação de Bhaskara, é a fórmula dele, né? Então, essa formulazinha aqui é chamada equação geral do segundo grau. Ela é que nós utilizaremos daqui em diante para resolver qualquer equação do segundo grau. É um pouquinho longa, mas é claro, você não vai ter que deduzir essa conta toda todas as vezes, né? Você vai lembrar logo de cara da fórmula e aplicar esta fórmula nas suas equações, tá bom? Galerinha, temos o mapa conceitual da equação, né? Todas as pontas desse mapa conceitual, elas
convergem para o nosso conteúdo, né? A gente já viu como é que é uma equação literal, né? A equação do segundo grau de forma geral, a fatoração que nós vimos anteriormente, né? Isolar a incógnita, que como é uma equação, a gente tem que isolar a incógnita, certo? Mais para frente a gente já vai ver a quantidade de raízes possíveis, né? Sendo as soluções e a relação entre os coeficientes, ou seja, a fórmula da soma e do produto que a gente ainda vai ver também, tá bom? Para finalizar, o meu muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração, tudo de maravilhoso para vocês, tudo passa nessa vida, esse momento difícil também vai passar e logo logo a gente está aí de novo, tá bom? Tchau, tchau, galera.